Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite a todos, meu nome é Carlos Baldovi e eu vou falar sobre padrões arquiteturais. Aqui a nossa pequena agendinha, tá? Motivação, definição de padrão e os padrões básicos que a gente tem e um comparativo entre eles. Por que eu resolvi falar sobre isso? Tá? Saiu esse livro relatório, acho que em abril do ano passado, onde esse Mark Richards ele faz uma comparação de alguns padrões arquiteturais com qual objetivo? Ele não quer se aprofundar em todos eles. Ele quer assim, conheça os benefícios e os malefícios que cada um deles tem, para você, quando você for escolher, você já tem uma ideia, ser mais fácil. É claro que assim, o que eu vou falar aqui é baseado no livro e é baseado na opinião dele. Então pode ser que nem tudo realmente seja o mais correto possível. Tá? Então, primeiro, uma definição de padrão arquitetural. Eu não vou ler porque eu acho meio chato essa coisa de ficar lendo as coisas ali, mas a ideia é que assim, a gente tem padrão de software, a gente tem padrão de arquitetura, a gente tem padrão de desenvolvimento. É um conjunto de regras para poder manter uma estrutura, para poder manter uma organização, certo? Então é a mesma coisa aqui. A gente tem design pattern. O design pattern normalmente é aplicado em uma classe, em um módulo, alguma coisa específica. Um padrão arquitetural é uma visão maior. Tá? Como que o seu sistema vai interagir com as outras coisas. Então, o primeiro padrão, que é o mais comum, na verdade, que é o layered pattern. Que a ideia é o seguinte, eu tenho camadas, né? Então eu tenho minha camada de apresentação, camada de negócio, e aí eu tenho uma requisição, e aí essa requisição passa por todas as camadas. Tá? Essa é a mais comum porque ela é a mais antiga que tem e normalmente é a mais fácil de implementar comparado com as outras. Né? É mais fácil de você achar desenvolvedores que consigam trabalhar nesse formato, você consegue separar bem as responsabilidades. Então, por exemplo, tem a última camada ali que é a camada de database, que é a camada de banco. Eu posso ter uma pessoa, um DBA, destinado a cuidar dessa camada. O desenvolvedor vai ficar entre a camada talvez de negócios, camada de serviços e a camada de apresentação. Eu posso ter um designer, talvez, esse tipo de coisa. Só que ela tem os malefícios. Ela tem problemas de performance, porque normalmente eu preciso passar por todas as camadas. Então imagina um caso onde eu faço o usuário ele só quer ver um dado que ele salvou. Ele acabou de preencher um formulário, ele só quer ver esse dado. Seria só buscar direto do banco, certo? Só que aí, se eu passar por todas essas camadas, elas não vão fazer nada, mas eu vou ter que passar por todas elas. Então, muitas vezes a gente acaba ferindo as regras desse padrão, furando camadas, que é esse exemplo aqui, por exemplo. Eu estou indo da camada de negócio direto para a camada de persistência, porque eu não preciso passar por uma camada. Tá? Próximo, microkernel. Ele é mais comum para aplicativos. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês. O Eclipse. O Eclipse é uma ferramenta para desenvolvimento. Só que você vai lá e baixa a versão basiquinha dele, ele é um editor. Ele não tem nada. Ou mesmo um editor, o Sublime, por exemplo, que é um editor de texto. O padrão dele é básico, ele não tem nada. Só que você consegue, plugando novas coisas nele, você adiciona funcionalidades por meio de plugins. Eu quero um plugin para saber mexer com o banco de dados, eu quero um plugin para entender programação em Python. Eu vou plugando coisas novas nele. Então, o meu módulo principal, que é esse Core System, tem a parte básica, que seria, por exemplo, o meu editor de texto, e essa capacidade de entender Python, de trabalhar com banco, vai ser um plugin. Ele também é relativamente interessante, porque você coloca as coisas na parte core, e para você estender ele é mais fácil, você só vai colocando plugins novos. Só que isso também traz um problema. Por quê? Você tem que respeitar um contrato muito bem estabelecido. Porque, eu tenho o meu core system, que é a minha parte central. Todo mundo que tem que plugar nisso aqui, ele tem que respeitar a minha comunicação. Né? Porque se eu tiver que ficar estabelecendo um padrão para cada um, vai ficar difícil para eu manter. Então, organizar a comunicação com os plugins é difícil. Testar também
é fácil você testar os plugins e testar o sistema central separado, mas a comunicação entre eles já é mais difícil. Event Driving. Essa aqui, traduzindo literalmente, seria uma arquitetura orientada a eventos. Então, por exemplo, vamos supor um site de leilões. O cara vai lá e faz um lance. Um lance é um evento, né? Ele está esperando, ele quer comprar alguma coisa, ele faz um lance. Então, como é que ela funciona? Esse vermelhinho aí representa o evento. Ele vai para um lugar que fica recebendo todos esses eventos, ele fica guardando esses eventos. Então, por exemplo, o Joãozinho fez um lance e o Pedrinho também. Ele vai enfileirando esses eventos. E aí tem um cara no meio, que é esse Event Mediator, que ele sabe delegar para quem é o responsável por isso. Quem tem que saber mexer com esse evento. Então, por exemplo, num lance, o que eu preciso validar? Sei lá, eu preciso validar se o lance do cara é válido, eu preciso validar se ele é uma pessoa que existe, eu preciso validar se o meu produto que eu estou leiloando ainda tá presente ali, se ele ainda está no meu estoque. Então, cada uma dessas partes aqui, esse Event Processor, pode fazer uma coisa dessa. Então, a primeira parte valida se o lance é válido, a outra parte valida se tem estoque. E o benefício dela é que ela pode trabalhar em paralelo. Eu posso, enquanto eu estou validando se o lance do cara é válido, eu posso validar se ele tem um cadastro, eu posso validar se a mercadoria está lá. Né? Isso permite que ela escale muito. Né? Então, porque eu só vou plugando coisas. Por exemplo, eu tenho uma parte ali que é a mais custosa, que é verificar o cadastro do cara, se está válido. Eu posso ir plugando novas máquinas só ali. Não estou precisando mais, eu vou diminuindo essas coisas. Só que ela tem os seus malefícios, como todas. Porque ela é uma arquitetura mais complexa. É mais difícil de você desenvolver isso. Porque não é todo mundo que conhece. Não é uma coisa síncrona. Então, às vezes você pode fazer uma pergunta, né, lançar um evento e não ter a resposta. Testar isso é difícil. E, novamente, ele também tem os contratos que você tem que respeitar. Né? E essa regra aqui desse Event Mediator, que pode ser um Camel ou algo do tipo, para você orquestrar as coisas pode ser difícil. Aqui é só uma outra variação dela, em que ela usa um Service Bus, que é essa parte do meio aqui. Nessa primeira, os Event Processors eles são separados. Quem controla quem vai fazer o que é esse Event Mediator. Nessa daqui, um Event Processor lança o próximo evento. Então, por exemplo, lancei o primeiro evento. Se aqui já no começo falhar, eu já não continuo o resto. Né? Mas eu também posso paralelizar, posso fazer esse tipo de coisa. A de microservices, que é o que o pessoal tem falado bastante, né? Que é, digamos, a moda do momento. Né? No final das contas, isso é meio que opinião minha. Tá? É um SOA simplificado. Tá? Porque ele também tem a ideia de componentes, ele também tem uma ideia de contrato, só que ele é mais simples. Ele já respeita uma coisa que é o REST, que é um padrão que a internet já implementa. Ele tem componentezinhos separados, então eu preciso me preocupar só com os meus componentezinhos. Né? E não tem toda aquela complexidade de, por exemplo, ter um Service Bus, que vai saber fazer transformações, esse tipo de coisa. Na verdade, é recomendado que você não use um Service Bus. Né? Tem até... Aqui eu vou mostrar algumas variações. Ou você pode fazer comunicação por API, ou você pode já fazer direto por uma interface de usuário, ou a interface de usuário pode chamar um Message Broker. Lembrando que esse Message Broker é para ser um cara simples, é tipo um RabbitMQ, não é um Service Bus complexo, Oracle, IBM, que vai saber fazer transformações, vai saber fazer orquestração. Não, ele só sabe delegar. A função dele é saber delegar. Ponto para esse cara, ele escala bem, porque eu consigo separar de novo, igual na de eventos, eu consigo separar em pequenos componentes de serviço e vou plugando novas máquinas conforme eu vou precisando. Ponto negativo, eu preciso ter um contrato bem estabelecido, testar ele é mais difícil e, em teoria, a comunicação entre eles é mais difícil, porque um componente não deveria acessar o outro diretamente. Isso acaba fazendo com que você acabe tendo código repetido. Uma maneira para resolver esse problema é você repetir código. Só que é mais lugares que você tem que manter um código. E essa é o último modelo. Esse é chamado de Space Based ou Cloud Architecture Pattern, que é a ideia... No microservice a gente tem aqui nesses pequenos componentes.
Então, é mais ou menos como se eu tivesse, cada Processing Unit fosse um pequeno componente que se comunica com esse Virtualized Middleware. O que é cada um desses pequenos componentes? Pode ser um módulo, por exemplo, no nosso sistema a gente tem um módulo contábil. A gente tem uma unidade de processamento, pode ser um módulo contábil completo. A diferença é, por que foi criado esse padrão? Normalmente o problema que tem em escalar acaba caindo no banco. Né? Você consegue colocar web servers, é fácil para você colocar, não é tão custoso. Um application server também não é tão difícil. Banco normalmente acaba se tornando gargalo no final. Então o que esse cara propõe? Eu não tenho mais um banco centralizado físico. A minha aplicação ela não acessa mais um banco em disco, ele não acessa mais um Oracle diretamente. Ele acessa um in-memory data grid. Esse cara ele trabalha só em memória e ele fica se replicando para os outros módulos. Então eu tenho aqui essas várias unidades de processamento que elas conseguem conversar entre si por esse in-memory data grid, só que eu não vou acessar um banco direto. Quem garante essa comunicação é esse middleware no meio. Então ele tem uma série de responsabilidades. Ele tem a responsabilidade de fazer sincronização entre as unidades, ele pode fazer processamento também, ou como ele pode delegar processamento, ele tem a responsabilidade de subir novos nós. Então, por exemplo, a unidade lá do contábil está sendo muito usada, está tendo muita carga de trabalho para ela. Esse middleware, poxa, eu preciso delegar mais coisa para ele, eu preciso subir mais coisas para ele, mais recursos para ele poder fazer isso. E um exemplo de um cara que implementa essa solução é um cara que chama Apache Ignite. Ele sabe fazer todas essas coisas. É um projeto que está em incubação ainda, mas a ideia é que ele faça tudo isso aqui. Ele tem esse in-memory, tem um desenho ali do banco, né? Isso aí é para caso de failover. Então, por exemplo, a ideia é que você só acesse data grid, in-memory data grid. Só que, falhou meu in-memory data grid. Eu tenho um banco físico onde está salvando as coisas. Tá? E aí no final aqui, ele tem uma tabelinha comparando quais são as principais características e quais não são. Eu não vou falar de todas, eu só vou, para vocês terem uma ideia dos conceitos, esse Overall Agility é como que a sua aplicação vai se comportar se eu aumentar a carga de acesso a ela, a carga de trabalho dela, como que ela consegue se adaptar a isso. Deployment é deploy, quão custoso é fazer um deploy nesses formatos, testabilidade, performance, escalabilidade e desenvolvimento. Tá? Como eu falei, é tudo baseado naquele livrinho. Ele é um livrinho curtinho, acho que tem 40 páginas, então ele se aprofunda em cada um desses e ele vai para cada padrão e fala, por que esse aqui, a arquitetura em camadas, ela tem mais dificuldade para escalar? Por causa disso, disso e disso. De novo, não é que é a verdade única, é na experiência dele, na visão dele. Pode ser que, por exemplo, ele está falando, no microkernel eu vou ter uma facilidade em deploy. Depende, se eu fizer errado, eu posso trazer problemas. Não é a culpa da arquitetura, sou eu que não domino a arquitetura. Tá? É isso aí que eu queria falar para vocês. Yeah.